Proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. Proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. Bom dia a todos, o meu nome é David Ehrlich e esta é a minha participação vídeo no ciclo É proibida a entrada a quem não andar espantado de existir, da Câmara Municipal da Chamusca, a quem agradeço o convite para participar e dou os parabéns por esta iniciativa. Ora, nós decidimos fazer convergir este ciclo É proibida a entrada a quem não andar espantado de existir com o Dia Mundial da Filosofia, que se celebra na terceira quinta-feira do mês de novembro, e com as ações de divulgação do meu livro A Bebedeira de Kant e outros 49 episódios da história da filosofia para pensar a sorrir. Ora, então, antes de mais, enquadrar o Dia Mundial da Filosofia e enquadrar o meu livro antes de poder partilhar aquilo que convosco quereria partilhar hoje. O Dia Mundial da Filosofia é celebrado, como vos disse há pouco, na terceira quinta-feira do mês de novembro, portanto é um dia móvel, é um dia adotado pela Unesco para muito ligado à ideia da educação, muito ligado à ideia da escola, muito ligado à ideia do diálogo, da tolerância, de formar as nossas gerações para um espírito de paz e para um espírito de pluralidade. E, portanto, neste ano de 2024, a terceira quinta-feira é já no dia 21. Relativamente ao meu livro, A Bebedeira de Kant e outros 49 episódios da história da filosofia para pensar a sorrir, é um livro publicado pela Planeta, lançado em maio, e é um livro que leva o leitor numa viagem pela história da filosofia, começando nos pré-socráticos, começando com o primeiro filósofo da tradição ocidental, Tales de Mileto, e indo até filósofos que estão vivos atualmente, que exercem o seu ofício hoje em dia. Tem 50 capítulos. Cada capítulo procura explicar a teoria de um filósofo, cada capítulo procura explicar a perspectiva de um filósofo, mas procura fazê-lo iniciando-se com um episódio inusitado, com um episódio inesperado da vida desse filósofo. É, portanto, um livro que procura divulgar esta grande aventura coletiva que é a filosofia e o pensamento racional ao longo dos tempos, mas fazê-lo com alguma leveza, fazê-lo com acessibilidade. E, portanto, como o próprio subtítulo do livro indica, é um escrito que procura incentivar ao pensamento, mas também ao sorriso, que procura alguma profundidade, mas também a leveza de poder sorrir com aquilo que é inesperado. Ora, é proibida a entrada a quem não andar, aliás, é proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. O que é que eu posso dizer sobre isto a partir do meu livro? Ou a partir daquilo que é trabalhado no meu livro? Eu penso que posso focar em, por um lado, em alguns filósofos da antiguidade para, em certo sentido, resgatar o pensamento antigo para a atualidade e, por outro lado, procurar pensar a partir do próprio subtítulo do livro. Em termos de filósofos, gostaria de sublinhar dois filósofos da antiguidade e procurar de algum modo a partir deles pensar o que pode ser a sala de aula. Um deles é Sócrates. Sócrates, que se celebrizou pela sua arte de dialogar,
Sócrates que se celebrizou e se notabilizou por investir não num sistema já feito, não numa teoria desde logo pensada como tal e fornecendo um conjunto de respostas fechadas, mas como alguém que, em certo sentido, se especializou paradoxalmente, porque se especializou na arte geral de dialogar. De que modo é que então o diálogo socrático e de que modo o legado de Sócrates, e do qual falo, aliás, no capítulo 4 do meu livro, A Bebedeira de Kant, de que modo é que Sócrates nos pode fazer pensar na sala de aula, e não apenas a sala de aula de filosofia? Eu diria que Sócrates nos pode fazer refletir sobre a importância de ter pensamentos, ter momentos de pensamento crítico. Eu ia dizer pensamentos de momentos críticos, que também pode acontecer, mas ter momentos de pensamento crítico. E isto pode acontecer em qualquer sala de aula, em qualquer disciplina, e não exige uma revolução. Eu costumo praticá-lo na lógica e costumo usar a lógica que ocupa os meses iniciais do 10º ano como exemplo de que algumas ferramentas pedagógicas amigas do pensamento crítico, amigas da cooperação, amigas da aprendizagem significativa, podem ser aplicadas mesmo para conteúdos muito objetivos, pois neste momento a filosofia de secundário já não é o que era há uns anos e começa por um segmento muito objetivo e com algumas similitudes com a matemática, que é a lógica. Então, de que modo é que o espírito socrático pode estar na nossa sala de aula? Pode estar de um modo muito simples, por exemplo, permitindo que em equipa ou a pares haja um diálogo crítico sobre qual a hipótese correta relativamente a uma questão antes do professor dar a correção. A verdade é que muitas vezes a nossa sala de aula assenta num mecanismo atomizado, individual, em que, por exemplo, os alunos estão a fazer trabalho de ficha individualmente ou conversam. Não é a conversa, caso exista, muitas vezes é permitida pelo professor, mas não é incentivada pelo professor, e no final de um momento de trabalho dá-se a correção. E, portanto, não chega a haver aí aquilo que é próprio do pensamento crítico, que é comparar hipóteses, comparar alternativas, argumentar a favor dessas hipóteses, dessas alternativas, supesá-las, qual tem razões mais fortes, qual tem razões mais frágeis, permitir que haja a persuasão e uma persuasão racional, que implica que o sujeito, neste caso o aluno, repense aquilo que fez, perceba o erro e mude. E, portanto, se, por exemplo, nós pedimos que o aluno, que os estudantes em sala de aula resolvam um conjunto de exercícios e estão a trabalhar individualmente e depois segmentamos claramente um tempo em que já devem ter concluído a resolução individual do exercício, e o objetivo é que expliquem a resolução que fizeram ao seu par. E incentivamos claramente a isso. Aí a segmentação do tempo é fulcral. Dizemos, têm agora 2 minutos para apresentar ao par como é que resolveram o exercício. E depois temos mais 2 minutos e troca. Ok, malta, já passaram 2 minutos, temos agora 2 minutos para que o outro membro do par explique ao colega como resolveu o exercício. E finalmente podemos dar mais 2 minutos para um diálogo livre. Ok, pessoal, têm 2 minutos para argumentar livremente, se tiverem resoluções diferentes, ver se querem mudar algo na vossa, se tiverem a mesma resolução, refazer cada passo e perceber se é realmente isso que acham que é a solução correta. E só depois desse tempo o professor é que é que divulga a hipótese adequada. Então, estes pequenos momentos em que entre a elaboração de um exercício e a correção por parte do professor se promove
em pares ou em pequeno grupo, diria o ideal seriam 4 alunos, mas também pode funcionar 3, 4, 5, 6 já seria o máximo. Mas seja como for, entre 2 a 6, em que e mesmo os 5 ou 6 alunos já é muito, sobretudo se não queremos que isto leve muito tempo, o ideal é fazer a 2, a 3 ou a 4. Mas promover um momento em que os alunos são incentivados, e recordo que incentivar é diferente de meramente permitir, em que os alunos são incentivados, em que há um momento da aula para que os alunos dialoguem criticamente entre si, argumentando, trocando ideias sobre qual a hipótese correta, ou qual o texto mais adequado, ou qual a interpretação correta de um texto, ou de que forma resolver um exercício de correspondência, isso faz com que a aula passe a ser habitada por diversos momentos de diálogo crítico que estão, a meu ver, à altura do legado de Sócrates. Então esse seria um primeiro modo de um filósofo de 2 que vos quero trazer da antiguidade poder inspirar o nosso trabalho nas salas de aula de hoje em dia. Ora, Sócrates ficou conhecido, e abordo isso no meu livro. Sócrates ficou conhecido como um mártir da filosofia. Foi condenado à morte pelas autoridades de Atenas. E se Sócrates é um mártir da filosofia bastante conhecido, outro mártir da filosofia há que não é tão conhecido. Trata-se de uma mulher filósofa, Hipátia de Alexandria, também condenada à morte pelo seu pensamento livre, pelo seu espírito aberto, porque onde o espírito tirânico impera, não há nada de mais perigoso do que o pensamento livre. Ora, Hipátia de Alexandria é um exemplo da liberdade do intelectual, da liberdade pensante, do tipo de ambiente de aceitação, de pluralismo que vigora quando partilhamos o ofício de aprender e o ofício de ensinar. Porque Hipátia era a líder de uma academia que seguia os ensinamentos de Platão. Hipátia era pagã, Hipátia era politeísta, mas tinha na sua academia de tudo um pouco. Tinha politeístas também, tinha cristãos e creio até, sem estar absolutamente certo, que tinha até, porventura, alguns judeus. Portanto, a sua academia era exemplo de um encontro entre membros de culturas diferentes, mas que se encontravam no ofício de aprender e na partilha pela busca do conhecimento. Ora, a metodologia cooperativa que pratico em sala de aula, que é baseada no modelo Kagan, baseando-se no trabalho do pedagogo e psicólogo norte-americano Spencer Kagan, baseia-se em equipas heterogéneas. Estas equipas, então, permitem o trabalho cooperativo entre pessoas que, à partida, não se reuniriam umas com as outras. Quando em sala de aula, então, fazemos grupos, seja equipas estáveis ao longo do período, seja grupos para apenas uma aula, ou quando fazemos pares, e quando o fazemos de modo aleatório, a aleatoriedade é um sistema interessante para alcançar a heterogeneidade. Obviamente que se forem equipas para um trimestre inteiro, se forem equipas para um primeiro, segundo ou terceiro período, a aleatoriedade depois deve ser corrigida com novos sorteios ou com trocas feitas pelo professor para garantir que as equipas estão equilibradas, porque pode acontecer por sorteio, por exemplo, todos os alunos PLNM estarem no mesmo grupo ou todos os alunos com melhores avaliações estarem no mesmo grupo. Não é esse o objetivo. O objetivo de termos grupos heterogéneos é
que o grupo seja tão representativo da turma quanto possível e, portanto, que haja uma distribuição daquilo que se chamam os high achievers, os jovens com alto rendimento escolar, também uma distribuição dos alunos com mais fragilidades, também uma distribuição, eventualmente, daqueles que sejam abrangidos por medidas seletivas ou adicionais do Decreto-Lei 54 de 2018, também uma distribuição dos alunos de português de língua não materna. Mas a minha experiência diz-me que quando usamos um método aleatório para gerar grupos de trabalho, na maior parte das vezes há alguma heterogeneidade. E isso é maravilhoso. Porque de súbito temos alunos de culturas diferentes, de contextos sociais diferentes, de grupos de amizade diferentes, a trabalhar em conjunto. Isso não acontece logo, é preciso o professor incentivar um ambiente de empatia, incentivar um ambiente de respeito, criar um ambiente positivo em sala de aula, explicar o quão importante é trabalharmos juntos. Mas a sala de aula cooperativa, e em que os grupos são heterogéneos, é um belo exemplo de como podemos estar unidos em prol do conhecimento, de como podemos conviver desde diferentes histórias de vida, desde diferentes culturas, em prol do conhecimento, tal qual acontecia na academia liderada por Hipátia. Ora, para finalizar, depois de ir a dois filósofos, ir ao subtítulo do meu livro: Episódios da História da Filosofia para Pensar a Sorrir. Eu diria que, em certo sentido, há aqui algumas palavras que tenho em conta na minha prática pedagógica. Dei-me conta disso depois. Foi depois de publicar o livro que me dei conta que algumas palavras do subtítulo do livro sintetizam bem, em parte, o meu espírito pedagógico e que procuro partilhar convosco, não como verdade absoluta, mas como mera hipótese que poderá, quiçá, inspirar alguns de vós. Desde logo, o episódio. A meu ver, seja no ensino do que for, desde o ensino da filosofia ao ensino das ciências, desde a matemática à educação musical, quando nós ensinamos um conteúdo, pode ser interessante falarmos do episódio que levou à sua descoberta. Porque o conhecimento não surge em abstrato. O conhecimento, seja ele qual for, surge num contexto histórico, surge num contexto social, surge aquilo que em filosofia da ciência se chama o contexto de descoberta, que normalmente é sempre um contexto muito interessante do ponto de vista da narrativa. E, portanto, quando nós ensinamos um conteúdo, partir do episódio que deu origem ao seu contexto de descoberta pode ser interessante. E também fazer do próprio ensino um episódio, como aqueles professores de física que ensinam, a meu ver, de acordo com o que sei, não sei se estou a descrevê-lo bem, mas fenómenos associados a Newton e à lei da inércia, com uma bola que se aproxima da cara, mas devido ao efeito pêndulo não lhe bate na cara, ou uma professora de matemática que no outro dia numa palestra explicava como os alunos passaram a aprender muito melhor a noção de raio quando ela levou uma roda de bicicleta e ensinou a noção de raio a partir do raio da bicicleta. Portanto, muitas vezes, transformar algumas aulas num episódio que é marcante para a vida dos alunos e do qual eles se lembram, com objetos, com narrativa, pode transformar a sala de aula num espaço mais significativo. E esta noção de episódio então leva-nos à ideia de narrativa. A narrativa também pode ser interessante. Lecionar os conteúdos a partir de histórias, a partir de micronarrativas que captem o interesse dos alunos. E finalmente compreender que pensar e sorrir não são opostos. Pensar não exige sempre sorrir. Diria até que não pode ser sempre sorridente, mas também não pode ser nunca sorridente. Então, o pensar que é sempre sorridente é preguiçoso porque foge ao profundo. E o profundo, por vezes, não nos faz sorrir. Mas o pensar que nunca é sorridente foge também à leveza do sorriso. E a verdade é que a leveza do sorriso muitas vezes está associada à profundidade. E, portanto, eu diria que uma sala de aula onde permanentemente se ri está tão afastada da aprendizagem como uma sala de aula em que nunca se ri. E a verdade é que, da minha experiência como aluno, e certamente da vossa também, ou de ações de formação que frequentamos,
às vezes o ambiente de sala de aula acaba por ser um ambiente em que raramente se sorri, ou quando se sorri ou quando se ri é contra o que é suposto, é contra a ordem estabelecida pelo professor, é no fundo violando aquilo que é a expectativa de sala de aula. E o meu desafio é fazermos o oposto. O meu desafio é sorrirmos enquanto pensarmos, sorrirmos enquanto aprendemos, não sempre, mas muitas vezes. Porque há algo de mágico no sorriso perante o desconhecido que se torna conhecido, e afinal a leveza do sorriso e a profundidade da aprendizagem não estão tão afastadas, porque talvez não houvesse a leveza do sorriso se não houvesse a profundidade do que é ser humano e que inclui a profundidade do que é aprender. E portanto, deste modo procurei traçar um paralelo. No fundo, esta minha partilha vídeo foi uma espécie de triângulo, uma espécie de triângulo com 3 vértices. Por um lado, o Dia Mundial da Filosofia, por outro lado, a divulgação do meu livro A Bebedeira de Kant e outros 49 episódios da história da filosofia para pensar a sorrir, e por outro lado, e de forma mais importante, este ciclo pelo qual dou os parabéns à Câmara Municipal da Chamusca: é proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. E procurei então, a partir de 2 filósofos, Sócrates e Hipátia, inspirar algumas práticas de sala de aula e também fazê-lo a partir das palavras que compõem ou algumas das palavras que compõem o subtítulo do meu livro, levando a partir delas para a ideia do episódio, para a ideia da narrativa e para a ideia do sorriso. E tudo isto como meras hipóteses, não como verdades prontas a consumir, mas como hipóteses que deixo à vossa consideração e ao vosso diálogo. Novamente, parabéns por esta iniciativa e um abraço a todos. Boas aulas, boas aprendizagens, boas leituras, bons sorrisos e bons pensamentos. Obrigado. Proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. Proibida a entrada a quem não andar espantado